Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí já teve, pastor, por que você sauda a igreja assim, tão, com tanta alegria? Porque eu não consigo me conter. Aí eu vejo a irmã Melry, como ela dançou no culto de 8h30, eu vejo que tem pessoa que tem alegria de estar na casa do Senhor. Então, se você vem aqui meio macambuzo, meio arrancando corrente, misericórdia. Você está na casa do Senhor, na comunhão dos irmãos. E essa saudação é sempre para me lembrar que é muito bom estar aqui e é muito bom anunciar a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre milagre. Espero que esses glórias, quem expressou, continue até o final. Porque se fosse um filme ou algum conteúdo, ele veria hoje com aquela advertência, né? Com aquela legenda abaixo. Se fosse um remédio, também teria. A Igreja Batista Manaim, Alphaville, adverte. Ao adentrar profundamente na Bíblia, você pode ser confrontado. Você pode ser exortado. Você pode ter que desconstruir, muitas vezes, pensamentos errados, enraizados. E a minha oração em nome de Jesus, ao falar desse tema tão sensível e tão importante para a igreja, que é milagre, é que o Senhor venha nos instruir hoje. Porque é um tema extremamente bíblico, extremamente sensível, mas se eu errar na raiz, muitas das vezes eu posso me distanciar muito fortemente do evangelho puro e real. Começar com uma definição: o que é milagre? Milagre é algo extraordinário, algo incomum, algo sobrenatural, algo imensurado, algo que não pode ser explicado. Um grande teólogo que conseguiu tentar explicar o que é milagre é o Chicó do Alto da Compadecida. Só sei que foi assim. Você chega até o milagre, você vai, você tenta explicar até um certo ponto e depois você se rende. Só sei que foi assim. Porque para ser milagre, você tem que parar até um nível e ser humilde o suficiente para dizer: só sei que foi assim. O meu não consigo procedimentar, eu não consigo enclausurar um milagre. Milagre é muito maior em termos de poder, em termos de compreensão humana. E eu queria fazer uma pergunta: quem já viveu um milagre aqui? Erga a sua mão. Glória a Deus, essa é a primeira pergunta. Porque se é crente, tem que ter milagre para contar. Porque se eu me rendo a um Deus que é extremamente poderoso, sobrenatural, Ele passa a ser o Senhor da minha vida, a sobrenaturalidade desse Deus, esse poder desse Deus, em algum momento se conecta com a minha vida. Então, se é crente, tem que ter milagre para contar. E chega um momento que eu não passo a viver apenas dos milagres que eu vi, dos testemunhos que vi, não até mesmo dos milagres que eu me inspirei na Bíblia, que são reais, mas eu começo a aplicar na minha vida, eu trago à memória aquilo que me traz esperança na minha própria vida. Porque eu começo a ter um histórico real, sobrenatural com esse Deus. A segunda pergunta é: quem está esperando por um milagre hoje? Isso também é real e bíblico, porque isso confronta a nossa limitação, a nossa pequenez diante do Senhor. Se estamos num mundo que é caído, complexo, cheio de consequências do pecado, invariavelmente é muito difícil uma pessoa estar dizendo: não, eu estou sem necessidade de um milagre, eu não preciso de nada sobrenatural da minha vida. Depender e ansiar por milagre também é algo bíblico e mostra a nossa dependência. Mas eu queria fazer uma outra pergunta e precisamos ser muito honestos. E se esse milagre, aos que levantaram a mão, que eu fiz aqui uma estatística aqui do Ibope com 5% de margem de erro para mais ou para menos e 92%. Brincadeira, mas majoritariamente a igreja levantou as mãos dizendo que está ansiando por um milagre hoje. E talvez os que não levantaram, talvez foi por timidez, foi por não entender o que está acontecendo. E se esse milagre que você veio buscar, ou está buscando, ou está orando, não acontecer? Como é que fica? Seguimos? Amém? Glória a Deus. Porque temos que ter honestidade. Tem milagres que acontecem de uma forma tão sobrenatural e rápida que você pensa, nem professa uma oração e rapidamente ele já acontece. Senhor, não deu nem tempo de eu formular. O Senhor utilizou a sua capacidade de sondar os meus pensamentos, nem deu tempo de eu me ajoelhar, o Senhor já realizou. Mas tem milagres, como o milagre que a minha casa ora já tem 40 anos. E ainda não aconteceu.
E em algum momento a gente até se animou achando que tinha acontecido, mas não aconteceu. Que é um milagre sobre uma conversão. E nós temos que ser honestos. E se o milagre não acontecer, como é que fica? Uma outra pergunta: qual é o maior milagre? Qual o maior milagre? Glória a Deus. Vou passar mais um. E propositadamente eu coloquei em letras garrafais: salvação. Não tem um outro milagre, não tem algo que mude a história do homem caído que não seja a salvação. E eu gostei de colocar em letras garrafais porque isso ainda hoje precisa ser dito. O maior milagre é a salvação. Didaticamente, para que isso fique no seu cérebro, repete comigo: o maior milagre é a salvação. Amém. Eu estou sendo bem didático nesse início, porque eu estou fixando algumas pilastras no que a gente vai desenvolver no texto bíblico. Avança mais um, por favor. E aqui, didaticamente, eu separei duas categorias, dois grupos de milagre. O primeiro que eu coloquei em caixa alta é o que eu chamei de milagre primário. É a salvação. A salvação, por característica, ele é a base, ele é maior, ele é eterno, ele é oriundo da graça, ele é pessoal, ele é intransferível e é suficiente. A salvação por si só, ela é suficiente, ela é intransferível. A salvação que eu recebo eu não consigo passar para outro. Ela é pessoal, ela não passa de pai para filho. E a salvação ela é eterna. Já o milagre secundário, que são as benesses, a benevolência, a graça que o Senhor me concede ao longo dessa minha jornada, ele é temporal. Às vezes você recebe uma graça de saúde. Quando é jovem, você vai precisar de quando é velho. Às vezes você recebe uma graça no área da sua vida, que é relacionamento, mas muitas das vezes você tem outra dificuldade em outra área. Então, o milagre secundário, ele te acompanha ao longo da vida para glorificar a Deus, para apresentar Jesus Cristo para as pessoas, mas ele não é a base. E o que tem gerado uma grande controvérsia, uma grande dificuldade na igreja, no mundo, é inverter a ordem. Eu esqueço da salvação, eu esqueço do milagre primário, que é a base da fé cristã, eu esqueço da cruz e eu me movo tão somente pelo milagre secundário. Eu quero a minha bênção hoje. Amém? Dá um amenzinho de vez em quando, que o caldo está entornando. Vamos lá. E aqui eu separei como o mundo, e o mundo no contexto bíblico são aqueles que não são cristãos, que não são salvos, como o mundo interpreta milagre. Tem dois grandes grupos. O primeiro é o cético, é o que não acredita. Pode acontecer aos olhos nus, pode acontecer perto da família, pode acontecer de alguém que você confia. Ele vai dizer: não, me prove, eu acho que isso é uma coincidência, isso é fruto do acaso. Não é bem assim, eu preciso ver acontecer de novo. E essa mente ela é forjada pelo iluminismo, pela revolução científica que aconteceu ali no século XVII. E essa mente ela foi forjada a questionar tudo, a duvidar de tudo e tudo ter que ser ciência. E o pai do iluminismo, René Descartes, aquele que cunhou aquele pensamento, penso logo existo, né? Aquele que na base do seu pensamento é duvide de tudo, questione tudo, quebre em tudo em partes para analisar no máximo possível, desconstrua. E é interessante que esse mesmo René Descartes, francês, na sua principal obra, Discurso do Método, ele que forjou o pensamento científico, o pensamento de questionar, ele escreveu: na minha filosofia eu tenho que obedecer à lei do meu país e seguir a religião dos meus pais. Então o cara que questionou tudo, ele falou: não, tem dois campos aqui que para mim são importantes. A moral do meu país, eu não posso questionar, já nasci assim, permanece de séculos e séculos, e a religião do meu país. Então o maior questionador que existiu, ele ainda se considerou católico. Mas em contrapartida no mundo, tem aquele que não acredita em nada e tem aquele que acredita em tudo. Ele acredita no horóscopo, no pingente, na fita do Senhor do Bonfim, lê a mão, na galinha morta, no coach, no filósofo, no chá sagrado, no sal grosso, no sal fino, na Bíblia aberta, no copo. Ele acredita em tudo. Se você der, ele está se pendurando, ele está fazendo qualquer coisa, porque o que ele quer é o problema resolvido.
resolve o meu problema, eu não quero saber de onde vem. E até coisas que são antagônicas, que não conversam nada com nada, eu estou abraçando. E por que eu comecei com o mundo? Porque a gente vai transportar para a igreja e nós vamos fazer conexões reais. O mundo é engraçado, às vezes a gente ri do mundo com algumas coisas, até aquela piada sem graça. E quando se tivesse um espelho, o espelho vai mostrar, eu estou no meio dessa piada também. E algumas vezes acontece. E como é que se processa milagre na igreja? Você vai ver dois grandes grupos. O grupo dos céticos. E até algumas igrejas históricas que são honestas, irmãos em Cristo, mas entenderam que os dons cessaram. Aquilo ali parou em Paulo, parou em Pedro. E nós não acreditamos mais no poder sobrenatural. Existem igrejas, sim, e que fazem parte da fé cristã, mas quando o termo é milagres, eles são muito céticos. Querem explicar tudo. Mas em contrapartida, também existe um outro grupo dentro da fé cristã, e aqui eu coloco entre aspas, porque existe um grande questionamento da fé de alguns, principalmente neopentecostais, porque aí tudo é milagre. Não existe mais adoração a Deus, não existe mais dependência de Deus, não existe mais joelho prostrado. O meu ajuntamento é tão somente por um milagre. Eu preciso de um mistério, eu preciso de algo que aconteça. E aí também surge o sal grosso, surge o copo em cima da televisão, eu sujo a toalha de Paulo, e eu vou surgindo uma série de mandingas gospel, com o mesmo objetivo, o meu milagre a qualquer custo. Aí eu não tenho mais serviço, eu não tenho mais adoração, eu não tenho mais comunhão, a minha fé permanece só no milagre. Eu tenho o corredor polonês do milagre, eu tenho a campanha, eu tenho a outra campanha, eu subo no monte, eu faço qualquer coisa pelo meu milagre. E sendo honesto, tem muita diferença daquele mundano que está lá com fitinha, com pingente, com sal grosso, lendo horóscopo todo dia, e alguém que se diz que processa uma fé no eterno, mas não quer compromisso com o eterno. E isso é o que diferencia a fé cristã dos demais, porque a fé cristã, você entra no relacionamento e aí você se torna servo, mas é preciso obedecer, é preciso se render, é preciso compromisso. No mundanismo, só o retorno pelo retorno não é preciso. E aqui, no risco da igreja, temos que entender que essa busca humana pelo milagre, ela está no cerne do coração caído humano, e ele não é novo. Ele surgiu lá desde o mundo antigo. Você sempre viu um povo tentando adorar algum Deus que me desse alguma coisa, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da fertilidade. Qualquer Deus que me dê alguma coisa em troca, eu estou adorando. Todo o confronto do Israel antigo se baseava em o povo adorar a Deus e depois estar adorando a Baal, um Deus da chuva, erguendo postes a Deus Azerá. Eram tudo Deus que se propunham dar alguma coisa. E quando Moisés chega para o Deus eterno, o Yahvé, Senhor, eu estou voltando lá, mas eu quero saber qual é o teu campo de atuação. Porque para cada campo no Egito, dependendo da minha necessidade, eu tenho um campo para me te dizer. E o que o Senhor respondeu? Eu sou o que sou. Eu não sou definido pelo milagre imediato. Esses falsos deuses, eles são definidos pelo imediatismo, por qualquer coisa que eles te concedem. Não, eu sou o que sou, e por ser quem sou, isso é para ti bastar, e ponto. Porque senão, meus amados irmãos, você vai ver os índios fazendo a dança da chuva atrás de bênção, você vai ver o coach querendo multiplicar dinheiro, você vai ver uma série de coisas acontecendo sempre do homem para o homem. E apenas para lembrar, e pode passar mais um, temos que ser honestos em responder hoje. A cruz é suficiente? A cruz é realmente suficiente para mim? Ou eu tenho a cruz mais algo? Eu tenho a cruz, mas eu preciso de alguns penduricalhos para que me torne um verdadeiro cristão. E outra é uma afirmação, meus amados irmãos, e nós temos que ter clareza e honestidade e entender quem Deus é e quem nós somos. Deus não deve nada para ninguém, amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Amém, mas que essa atitude reverta em nossas orações, que muitas das vezes a gente está colocando Deus como alguém que me deve,
onde eu tenho que espremer Deus para que Ele me dê o meu milagre imediato de qualquer forma. Não adoro por quem Ele é, pelo que Ele fez na minha vida na cruz. Deus que criou todas as coisas, Criador de todo o universo, e muitas das vezes eu quero reduzir a Ele a um fazedor de milagres, on demand. On demand. Se possível, fast miracle, porque eu preciso de um milagre mais rápido possível. E aqui, meus amados irmãos, a palavra é um pouco confrontativa, mas para que a gente coloque o coração no lugar certo. Comecei dizendo que ter testemunho de milagre é fundamental e que ansiar por milagre também é. Vamos abrir a palavra de Deus? Marcos capítulo 2, a partir do verso de número 1. Enquanto abrimos a palavra de Deus, eu quero dar um breve contexto. É importante você entender o contexto. Fase inicial do ministério público de Jesus, logo no início. Ele ainda nem tinha recrutado todos os discípulos, tinha recrutado alguns discípulos, tinha feito alguns milagres, mas milagres ainda com um público reduzido. Tinha acontecido a transformação de água em vinho, tinha curado a sogra de Pedro, tinha feito alguns milagres pontuais, tinha expulsado demônios, e para expulsar os demônios, ele falou assim: estou te expulsando, mas fica calado aí, demônio, que eu não quero propaganda gratuita não. E o demônio teve que obedecer. Aí depois ele cura um leproso, e ele toca até no leproso, mas diz: leproso, não abre a tua boca. E o que é que o leproso fez? Saiu arregaçando e fazendo propaganda de Cristo. Uma grande lição prática: demônios têm mais facilidade de obedecer a Deus do que nós, porque eles têm clareza total de quem Deus é no mundo espiritual. Eles só não podem se arrepender porque estão condenados. Mas todo relacionamento de demônio com Jesus Cristo era de extrema reverência. O que queres comigo, filho de Deus? E nesse contexto, após esses milagres, o nome de Jesus começa a ganhar notoriedade. E o texto vai dizer que ele estava em Cafarnaum, que se tornou a sua base na fase inicial do seu ministério, na região da Galileia. O texto vai dizer que ele estava numa casa, e aí os teólogos divergem, que pode ter sido a sua própria casa ou na casa de Pedro, que era uma casa maior. E as pessoas, ouvindo que estava acontecendo algo sobrenatural, o que é que o povo fez? Foi para casa. Não esperou nem o culto não, cercaram Jesus lá na casa e a casa se encheu. E Jesus ali estava ensinando. Uma outra instrução para nós é que o povo era atraído no tempo de Jesus, e aí a gente faz o paralelo, isso acontece hoje, pelo milagre e pelo poder de Cristo. Mas eles iam embora pelo seu ensino. Ouvia que tinha o poder, o povo colava. Quando Jesus era mais duro, iam embora. Os interesseiros, obviamente, alguns absorviam a palavra no coração. Vamos ler o texto, e aqui 4 amigos pegam um paralítico, texto bem conhecido. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônicos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Glória a Deus pela sua palavra. E aqui eu extraí 7 lições desse texto bem profundo. A primeira lição é:
a busca pelo milagre secundário. Milagre secundário é aquele que nos acompanha durante a vida, e ali ele surge com base em uma necessidade real. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Então a necessidade é real, a busca pelo milagre era legítima. Nós não sabemos onde isso começou, se foi o doente que pediu aos amigos, ou os amigos que ouviram falar de um novo mestre que estava fazendo milagres naquela região, e eles partem para a busca do seu milagre. E aqui é muito importante entender o contexto, que muitas das vezes a gente lê o texto bíblico e se transporta como se estivesse acontecendo no tempo de hoje. Israel antiga, ruas pequenas, de barro, sol causticante. Nós não sabemos o peso desse homem, não sabemos a distância que ele andou, mas sabemos, óbvia, sem nenhuma dúvida, que foi algo insalubre, algo difícil. As macas que tinham lá para carregar não eram essas macas de primeiros socorros, todas bonitas. Eles fizeram ali um acolchambrado e levaram esse homem, e chegando, vendo a multidão, ainda tiveram que subir num telhado para destelhar, e os telhados naquela época eram de barro com raízes de árvore, e eles fizeram toda essa dificuldade. Então, com muito esforço, com muita entrega, com muita fé. E muitas vezes a gente lê esse texto bíblico e passa. E os amigos decidiram levar o paralítico para Jesus. Apertaram na sua cadeira de rodas automática, ele chegou, entrou na van que desceu o elevador, chegando lá, subiu no elevador, abriu um teto panorâmico e ele desceu tranquilamente. Não. Exigiu muito esforço. Exigiu muito esforço. E essa busca por esse milagre é algo bem interessante, que essas pessoas não tinham conhecido Jesus ainda. Elas tinham ouvido falar, não tinha relacionamento, então é uma busca por um milagre até de uma certa forma imatura, ingênua, porque eles chegam na casa, Jesus não ia fugir da casa, eles poderiam esperar para ser atendido pelo mestre. E eles sobem no telhado com fé, mas é uma fé também até infantil. Pô, será que esse mestre ele tem cota de milagre? Porque se eu não passar na frente, eu não vou ser curado. E eles fizeram... Só que é natural, se você ainda não tem maturidade e não caminha no tempo na fé, e Jesus ri da nossa maturidade. Ele é gracioso e brinca com a gente normal. E esses homens estavam ali com uma fé real, com uma necessidade real e buscando em Jesus, que ele ouviu falar, para ser resolvido. E Jesus, ele deixa muito relacionado, muito claro na fé cristã, bíblica, que a fé é algo fundamental. Lembremos da mulher cananeia, onde Jesus disse, eu vim primeiro para os de Israel, e ela disse, Senhor, até das migalhas que caem da tua mesa há milagre. Até os cachorrinhos conseguem sobreviver do que cai da tua mesa. E Jesus viu a fé daquela mulher, Jesus viu a fé do centurião romano, que disse, nem em todo Israel vi essa fé, que sabe que a minha voz é suficiente para chegar lá no destino. Jesus, ele viu a fé da mulher do fluxo de sangue, aquela ali que no meio de uma multidão, se entendendo que era impura, indigna, ela disse, se eu apenas me esticar e tocar, serei curada. Os cegos de Jericó, que eram gritando com toda a sua voz, e o povo querendo silenciar, cala a boca. Ele diz, não, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então temos que entender que ter fé não é garantia de milagre, porque o Senhor é soberano sobre isso. Mas não ter fé é garantia que nada vai acontecer. É garantia que nada vai acontecer. Ponto 2. O maior milagre, que é o que eu chamei aqui de milagre primário. Verso 5 do capítulo 2. Vendo que a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. E eu volto a dizer, confusão, Jesus estava pregando, ensinando, e quando começa a ver cair barro na cabeça de todo mundo, um reme-reme, um range, corda puxando, foi esse contexto. E aqui eu abro só um parêntese, se para nós que pregamos é difícil manter a compostura com alguém que dorme, com alguém que está no celular, com alguém que está disperso. Muitas vezes Jesus aqui no sermão, eu tenho essa dúvida, ele parou o sermão ou não? Porque foi uma confusão, foi um chafurdo. Uma coisa sabe que até que a casa não era casa grande, era casa pequena. Então, as casas lá daquele tempo antigo cabiam poucas pessoas. E no meio naquele barulho,
naquela confusão, eu não tenho detalhe de como ocorreu, eu só sei que o texto é muito claro, que em algum momento aquele paralítico fica cara a cara com Jesus. Intimamente próximo, olhos nos olhos. E ali, da mesma forma como Jesus fez o sol parar, eu acredito que ali o mundo parou para aquele paralítico naquela fração de segundo, vendo o olhar que nunca tinha visto. E Jesus responde: filho, vírgula, já estava restaurando a identidade daquele homem. Um paralítico naquela época era uma pessoa sem valor, não existia benefício social, vivia de esmola ou de dependência de outras pessoas, uma pessoa, com certeza, a paralisia naquela época gerava mazelas visuais, era uma pessoa difícil de se ver, encurvada, com pernas finas, e ele começa: filho. Ali Jesus já estava começando a restauração, e Jesus fala: os teus pecados estão perdoados. Ponto. Só que a igreja, a congregação lá daquele culto, talvez não tenha dado aleluia, porque ali ficou ninguém entendia nada. Porque foi a primeira vez que Jesus falou para alguém: os teus pecados estão perdoados. Era um romper no ministério de Jesus. E eu fico imaginando o paralítico com os homens em cima lá do telhado. Mas não foi isso que eu vim buscar, não. Que negócio é esse de perdão de pecado, não. A propaganda que eu ouvi era um leproso que a gente conhecia, que vivia afastado e ficou dizendo que foi um Jesus que tocou nele e ele foi curado. Esse negócio de você me dizer que um pecado foi perdoado, que mané pecado? Onde é que tem... minha irmã, obrigado. Vou fazer aqui a reposição. Obrigado. E aqui, ele disse: não, onde é que eu entro no saque que me venderam o gato por lebre? Porque esse Jesus eu ouvi dizer aqui que ele resolvia era o meu problema. E agora eu estou aqui, exposto, vulnerável, e ele vem com o negócio de uma pegadinha de malandro. Os teus pecados foram perdoados. E eu imagino toda aquela multidão entendendo aquela questão se desenvolver. E aí, eu volto para cima, me puxa de novo, porque não era isso aqui que eu queria, não. Só que aquele homem se via frágil fisicamente, isso era a realidade. Mas Jesus o via morto espiritualmente. E antes de tratar a doença física, ele queria tratar a morte espiritual. Glória a Deus, glória ao Senhor. Porque todo aquele que não conhece o Senhor, independente da sua aparência, da sua condição financeira, independente de onde ele nasceu, ele é morto espiritualmente. E carece da misericórdia e da graça de Deus. Até porque, meus amados irmãos, Jesus sabia que a transformação precisa ser de dentro para fora. Porque um milagre externo você recebe, daqui a um tempo você vai precisar de novo. Ele sabia que aquele homem, por mais que ele andasse, por mais que ele corresse, daqui a uns dias ele ia ser assolado por outros problemas e outras intempéries da vida. E muitas das vezes o Senhor grita para nós, a gente busca: Senhor, mas eu quero resolver isso e tudo, mas eu já te salvei. Senhor, resolve isso aqui, mas eu te amo. Porque muitas das vezes a gente coloca a necessidade imediata à frente do que Jesus já fez na cruz do Calvário. Ponto 3. A religiosidade cega. Versos 6 e 7. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E na multidão tinha de tudo. Tinha pessoa que já estava se tornando discípulo, tinha pessoa que era admirador, curioso, invejoso, inclusive mestre da lei, que ouviram e era uma prática da época. Quando surgia um novo rabi, um novo mestre ensinando alguma coisa, era um destacado, o mestre da lei: vai lá ver o que está acontecendo. E esses homens, eles começaram com a teologia certa, mas a aplicação foi completamente errada. Porque ele começou dizendo: como assim? Só Deus pode perdoar pecados. Aí acabou a teologia, porque o coração se fechou. Eles não cogitaram que ali poderia ser Jesus, o Messias, o próprio Deus, frente a frente com eles, perdoando pecados. Aí, se eu já errei no início da aplicação, eu erro completamente. Eles,
se ele não é Deus para aplicar, ele deveria ser condenado por blasfêmia. Blasfêmia igual pena de morte, lá desde Levítico 24:16. Aquele que blasfemar deve morrer. E blasfêmia era quando acontecia uma grande ofensa contra Deus, quando você confrontava o poder de Deus, a blasfêmia entrava todo, ou quando alguém dizia-se ser Deus, também era considerado blasfêmia. E aqui é um grande alerta para nós, porque esses homens tinham a Torá sem chat GPT. Eles, para se tornar mestre da lei, eles tinham que recitar o texto de cabeça, ensinar, ser exímio, detalhista no original, do original. E muitas das vezes encontramos pessoas cegas pela religiosidade, cegas pelo conhecimento. Eu vejo o milagre acontecendo, gritando num outdoor de LED aos meus olhos. Será que é Jesus mesmo? Será que Jesus ainda faz dessas coisas? E Jesus nos alertou, também dando voz ao alerta do profeta Isaías. Vão ter olhos, mas não ver. Vão ter ouvidos, mas não vão ouvir. Às vezes vão ter coisas que são espiritualmente tangíveis, reais para uns, e outro vai ter a um palmo de distância e não vai ver nada. Ponto 4. Jesus confronta a incredulidade. Versos 8 e 9. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que ele estava pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. E aqui Jesus, 100% homem, 100% Deus. E eu imagino aqueles homens pensando ali no seu íntimo, muitas vezes ali numa conversa miúda. E Jesus, por que vocês estão pensando isso aí? E ali já era uma outra aparição de Cristo, falando que ele tem controle sobre os pensamentos das pessoas. E aqueles homens ficaram assim meio atônicos. E aqui Jesus faz algo que é bem interessante. Começou aqui e por várias e várias vezes no seu ministério, ao ver os inteligentes, os sabidos, as mentes brilhantes, Jesus ia e confrontava-os com perguntas que deixavam-os atônicos, sem resposta. Como se fosse no xadrez, e eu vi que tem uns discípulos aí do seu Roberto aí que estão adentrando no xadrez. No xadrez você tem o cheque, que é quando você encurrala, e depois tem o cheque-mate. Por várias e várias vezes, Jesus deixava a pessoa em xeque. E ele ficava ali, o que é que eu vou fazer? Aí depois ele dava o cheque-mate. E qual foi o cheque que Jesus deu aqui, sendo muito importante? Sabendo da incredulidade do coração deles, ele perguntou: o que é mais fácil? Diz para mim, perdoar ou curar? E aqueles homens ficaram: se eu disser, se eu proferir que é perdoar, ele já disse, eu perdoei e pronto. Aí ele vai sair por cima da... Mas se eu disser que é curar, que eu imagino foi o que eles pensaram, não, acho que é curar. Curar é mais difícil do que perdoar, porque curar eu tenho que ver. Aí Jesus fez um contexto que é do maior para o menor. Se você me diz que é mais difícil curar e eu curo, então eu perdoo. Então foi esse checkmate que Jesus armou para essas pessoas. Se você está pensando que curar é mais difícil do que perdoar, se eu curar aqui aos seus olhos, logo eu perdoo. E foi exatamente o que o Senhor fez. E Jesus confronta a incredulidade. Até Marcos 6 vai dizer, não realizou mais milagres por falta de fé. Nazaré, onde ele nasceu, eu olhava para Jesus, não, é só um filho de carpinteiro, esse é o filho da Maria, do Zé. Como é que pode ter alguma coisa? Ponto 5. Jesus tem autoridade para salvar. Versos 10 e 11. Mas para que vocês saibam, gravo para quê? Milagre tem um para quê? Finalidade. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante, pega a sua maca e ande. Quase que a gente estava dizendo. Trocou, agora recebe. Porque eu vou curar. Porque eu curei, eu tenho autoridade para perdoar. E vocês podem ter visto algum movimento esotérico, algum feiticeiro, algum curandeiro aqui, mas só quem tem autoridade para curar e salvar verdadeiramente sou eu. Era isso que Jesus estava estabelecendo, e a partir daquele momento a história não seria mais a mesma.
Porque depois dessa cura, essa foi a cura com o maior número de testemunhas. Ali ia se espalhar de uma maneira sobrenatural. E Jesus já disse, vai lá e volta para quem te enviou. Porque a partir de agora, vocês vão ver muita coisa grande acontecendo e não vai ter mais como retroceder. Vocês vão ter que engolir muito barulho. A religião de vocês vai ser muito confrontada. A hipocrisia de vocês vai cair por terra. Porque vocês vão ter que entender que só o Filho do Homem tem autoridade para salvar, curar e transformar. Não é a vestimenta, não é o rito, não é o público, não é a placa de igreja. Só Jesus e a cruz de Cristo salva. E isso distingue o cristianismo de todas as outras religiões. Prometer um poder, prometer algo diferente, todas prometem. De alguma forma ou outra. Desde os índios. Eles têm lá sua fé, sua crença que se fizer isso, isso vai acontecer. Mas a fé que coloca a salvação antes de tudo é a fé cristã. A fé cristã é que diz, o milagre verdadeiro, eu preciso te salvar, eu preciso te transformar. Ponto 6. Milagre que glorifica a Deus. Verso 12. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Esses ficaram atônicos, glorificaram a Deus e dizendo, nunca vimos nada igual. Pense nesse homem chegando, pernas finas, frágil, encurvado, sem saúde, debilitado emocionalmente, visualmente. E Jesus pega a tua maca e anda. E ali ele se levanta, se põe de pé. E Jesus, como rei e senhor, disse, te dá uma ordem, leva essa maca é tua. Você vai testemunhar, tu vai sair com ela debaixo do braço e você vai fazer o caminho de volta e o pessoal vai ver você com a sua maca debaixo do braço. E se tiver um cético lá, você vai pendura a maca na frente da tua casa e vai dizer, igual aconteceu com o cego. Fizeram uma audiência com o cego. Como é que isso aconteceu? Eu disse, não sei. Só sei que foi assim. Que chamaram o pai, chamaram os vizinhos, todo mundo fizeram uma audiência enorme para tentar explicar o cego. Contexto ali que Jesus se apresenta como a luz do mundo. Ele diz, se ele é Cristo, se ele é Messias, só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Ponto. Só que aqui fica muito interessante, porque o milagre de Deus, o milagre vindo de Deus, ele tem uma característica diferente. Os homens falaram, nunca vimos algo igual. Quando o Senhor apresenta-se com a sua glória, os joelhos se dobram, os corações se quebrantam, a racionalidade vai para o saco, o meu intelecto, os meus diplomas são rasgados. Quando o Senhor chega com o seu poder e glória, Ele confronta tudo. E foi isso que essas pessoas viram e observaram. Mas lembre-se, teve um para quê? Para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade. Não foi um milagre nele mesmo, para ele mesmo. Era um milagre que tinha uma finalidade e um propósito. E a pergunta que eu faço àqueles que levantaram a mão no início, esse milagre que você está buscando, é só de você para você ou traz glória para Deus? Deus vai ser glorificado? Jesus vai ser conhecido? Se isso acontecer, você vai pegar a sua maca e ter a coragem de ser igual aquele homem, de voltar e ver que a sua vida não é mais a mesma e gastar a vida testemunhando? Essas são as perguntas que ficam. Porque milagre da pessoa para a pessoa, eu tenho que ser honesto com vocês. Não é preciso do evangelho para isso. Tem muita mandinga, tem muito curandeiro, tem muita coisa que já fizeram de toda forma alguma coisa que dá em algum negócio aí desde sempre. Sem nenhum compromisso, sem você precisar se render, sem precisar você se sujeitar. E aqui eu preciso ser muito, muito honesto mesmo. Último ponto, ponto 7. E esse talvez é um ponto difícil de compreender, mas a palavra de Deus é muito clara. Milagre secundário não salva. Mateus 11, 23 e 24. Lembra, só o contexto aqui. Cafarnaum se tornou a base do ministério de Jesus. Esse foi o primeiro milagre e eles viram o milagre como ninguém. E aqui Jesus faz um ai contra Cafarnaum. E você, Cafarnaum,
será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Sodoma e Gomorra foi uma terra que foi exterminada pelo nível de pecado que chegou. E Jesus vendo, Cafarnaum, vocês viram milagre como ninguém. E o coração de vocês continua perverso. No dia de juízo vai ter menos rigor para você do que para Sodoma e Gomorra. Aqui é um link perfeito com o que aconteceu na geração de Moisés e Josué. Eles viram o mar se abrir, viram água sair da rocha, viram vitórias militares, viram a coluna de fogo, a coluna de nuvem, viram as 10 tábuas do mandamento. Uma vez, viram a segunda vez, viram tudo que foi milagre e não foi suficiente. Apenas 2 dessa geração sobreviveram. Então, uma aplicação prática que você pode ver milagre, você pode receber milagre, você pode gostar do movimento, você pode ficar nesse movimento do milagre pelo milagre e no final Jesus dizer para você, ai de você, ai de todos nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Isso aqui é muito claro, que o ministério de Jesus deixou muito claro a separação entre milagre primário e milagre secundário. Ele curou 10 leprosos. Quem foi salvo? Apenas um. O que voltou, reconheceu. Esse mesmo cego, ele curou os olhos e no final é que Jesus vai fazer a restauração do cego. Por diversos momentos, Jesus ele curava, em alguns momentos ele curava e salvava. Malco, não sabemos o que deu com Malco, mas ele recebeu um milagre de lambuja ali. Pedro cortou a orelha, Jesus pega a orelha ali e tal, tem poder, mas não sabemos se esse homem se converteu. Porque o milagre pelo milagre tão somente não salva. E a pergunta que eu faço é a mesma que eu fiz no início agora. E se o milagre não chegar? E se o milagre não chegar? Continuaremos seguindo a Cristo? Precisamos ser honestos. A busca pelo milagre, ela não vai sustentar uma relação. Se torna uma relação utilitarista. E nem homens aguentam relações utilitaristas. Um marido e uma esposa não aguentam um relacionamento se não tiver contrapartida dos dois lados. Isso não funciona em sociedade, isso não funciona em amizade. Se for só um lado que faz tudo e o outro lado não faz nada, essa relação ela rui. E por que com o Senhor tem que ser assim? Tentando fazer o Senhor do universo como um gênio da lâmpada on demand. Que eu esfrego um pouquinho mais quando eu preciso. E depois eu não quero saber desse Deus, eu não quero saber de obediência, eu não quero saber de honrá-lo. Eu seleciono a palavra de Deus só a parte que tem as benesses e as promessas que tem para mim, mas a parte onde eu tenho que me comprometer com esse reino e fazer o nome de Jesus conhecido e ir até os confins da terra, isso não me cabe. E aqui, meus amados irmãos, eu preciso ser muito honesto. Eu preciso ter paz com a minha consciência para falar sobre isso. O caminho mais fácil era entrar numa jornada do milagre por milagre de qualquer jeito. Mas eu tenho que ser honesto, eu já vi curas sobrenaturais. Mas também já vi uma igreja orar por tempo indeterminado e a pessoa morrer. Eu já vi casamentos desolados serem restaurados e honrarem a Deus. Mas eu vi pessoas não só quebrar o casamento, como quebrar a sua relação com o Senhor. Eu vi pessoas sendo libertas de vícios, e um testemunho vivo aqui do pastor Caio, na conversão dele, Deus já tirou vício de bebida, vício de cigarro instantaneamente. Mas eu vejo irmãos que estão lutando com vício por tempo e vejo pessoas que são aprisionadas por esse vício e abandonam o Senhor. Já vi pessoas com dificuldades financeiras serem restauradas em suas carreiras, em seus negócios, prosperarem, mas eu também já vi pessoas quebrarem, falirem. Eu tenho que ser honesto. Porque se for só pelo toma lá da cá, a relação não vai se sustentar.
Júnior, por que que isso acontece? Eu não sei, é a graça do Senhor. E Jesus, ele não tem nenhum compromisso com a nossa felicidade aos nossos olhos, ele tem compromisso com a nossa transformação. O que está escrito é que o justo não mendigará o pão. O que está escrito é buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, não todas essas coisas. E as demais coisas que estão em cima do texto do capítulo 6 de Mateus, veste, comida, pão que é necessário, ele vai acrescentar. Mas nós estamos deturpando a fé cristã para um modo assim. Nunca vi o crente mendigar o caviar. Está entrando problema. A gente está pegando o texto bíblico e gerando uma coisa louca. Sem compromisso, sem reverência, sem preço a ser pago. É escarnecer a cruz de Cristo. E eu preciso ser muito honesto, meus amados irmãos. Principalmente no campo dinheiro e financeiro, que é uma dor do mundo atual. Até porque as pessoas são definidas pelo que têm e não mais pelo que são. Se é apenas para resolver o problema financeiro, talvez você tenha alguns outros caminhos mais fáceis do que a fé cristã. Talvez um coach ele consiga te motivar mais e você chegue com mais gás para trabalhar segunda-feira. Ele te apresente algumas pessoas, um network, você faça algum negócio e você não vai precisar compromisso com essa fé. Se você não quer compromisso e o seu problema é relacionamento, talvez você vai naquela que faz as amarrações das amarrações no seu lar e talvez dê alguma coisa. Nesse negócio você não vai precisar morrer, você não vai precisar se arrepender. Você não vai precisar conhecer Jesus Cristo face a face. E aqui eu não estou valorizando essas outras coisas, mas tenho que ser honesto que existe, a Bíblia não nega. Feiticeiros, adivinhos, coisas que sempre existiu e sempre existirão, mas sempre poderes inferiores ao do Senhor. Mas entender que a fé cristã ela tem que ser nos levada a um relacionamento com quem Cristo é totalmente necessário. E aqui eu me alegro, não tem nada melhor do que como cristão, de quando depender de Deus, ele responde. Igreja Batista Manaim, eu apresento para vocês o Pedro. Talvez você não conheça, está ali no braço do pai dele, mas ele é um milagre. Esse menino lutou por semanas, meses no UTI, a igreja orando, e Deus nos deu a graça, e ele está aqui hoje, vai ser apresentado próxima semana. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus faz essas coisas, meus irmãos. Deus ainda faz, mas isso é por louvor da sua glória. Isso é para que os pais vivem e digam, eu tenho um milagre em casa. É para que o Pedro cresça e diga, eu sobrevivi à morte por esse Deus e vou anunciar o seu amor por onde eu for. É para isso que acontece o sobrenatural da nossa vida. Não para que eu fique mais feliz, mais contente. Não. Não é por isso. Chamar o Moisés. Pode baixar as luzes. Estamos caminhando para o final. Momento de reflexão. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Você com o teu Senhor, com o teu Deus. Nós vimos hoje que buscar um milagre secundário é real, é legítimo. Tem coisas que nos assolam, nos confrontam e a gente não tem como fazer a não ser buscar Deus. Foi o que o homem paralítico fez com seus amigos. Mas Jesus nos ensinou que existe um milagre maior. Antes do problema imediato, existe um problema inerente a todo ser humano, que é a morte espiritual, a putrefação espiritual, que precisa ser restaurada tão somente por Cristo. Jesus ainda hoje continua dizendo, eu tenho poder para perdoar pecados. Eu tenho poder para transformar a vida, para te dar um destino, um nome, te chamar de filho e te dar a vida eterna. Temos que ter cuidado que a religiosidade cega. Às vezes o sobrenatural está tão perto de você e você não discerne, você não vê, porque a incredulidade brota no coração, da mesma forma dos religiosos. Jesus ainda hoje continua confrontando a incredulidade, aquele que está no íntimo do meu ser. Jesus continua dizendo hoje, gritando, o que é mais fácil, resolver esse teu probleminha ou salvar toda a humanidade? O que é mais fácil? E Jesus continua dizendo a todos nós que Ele é o único que tem autoridade para salvar, porque Ele pagou o preço de morte, morte de cruz. E o milagre de Cristo glorifica a Deus. E qualquer milagre secundário
não vai trazer a salvação. Apenas um milagre maior, um milagre fundamental que foi a cruz. E esse problema da busca pelo milagre assolava aquela geração no tempo antigo, mas continua assolando hoje. Eu quero o meu milagre, eu quero a minha bênção, eu quero o meu problema resolvido, eu não quero sofrer, eu quero. Como crianças mimadas, se relacionando com Deus apenas pedindo e não se comprometendo. E Jesus revela assim, o que você quer, você não sabe nem o que quer, porque o que realmente tem valor eu já te dei e foi de graça por graça na cruz. E ao recebê-lo essa graça, você vai entender que você vai mudar de vida, mas não numa vida que você almejou ou planejou. Você vai morrer para você mesmo. E a partir daí eu vou te dar um novo nome, um novo significado. Eu vou colocar um anel no teu dedo e vou te chamar filho, você teve perdido e foi achado. E a partir de agora você vai entender o que é caminhar com um pai de verdade. Porque você conheceu o pai que te deu tudo. Até a fortuna que você pediu para ir embora eu te dei e você gastou tudo. Mas não tem como encontrar esse Deus, ser confrontado por esse Deus e manter a mesma atitude. Não crescer, não amadurecer, não frutificar. E temos que entender e compreender claramente que Jesus morreu na cruz para nos salvar, não para resolver o meu problema imediato. E eu tenho 2 convites para fazer nessa manhã, para você que está aqui, para você que está nos acompanhando no YouTube. O primeiro é um convite de salvação, de rendição, de transformação, onde Jesus continua dizendo para as pessoas: eu posso perdoar os teus pecados, eu posso te dar uma nova vida. E a palavra de Deus nos diz, Romanos capítulo 10, a partir do verso 9, se com a tua boca confessar e crer no teu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Faça essa oração, confesse. Se você nunca fez essa oração, se você está nos acompanhando no YouTube, deixe o seu nome, a sua cidade, a gente quer orar por você, com fé, sem duvidar. Senhor Jesus, Tu és o Salvador do mundo, Tu és o meu Salvador. O Senhor morreu ao 3º dia naquela cruz e pelaquela cruz eu fui restaurado, eu fui perdoado. Perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor Deus amado, as minhas falhas, mazelas e rebelião contra Ti. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a seguir como fiel discípulo de Cristo. E o segundo convite é para você que é cristão, professa uma fé, caminha numa igreja, mas talvez esse tema milagre estivesse mal interpretado, ou talvez mal orientado, ou talvez mal calibrado na sua vida, e não tem problema algum. O Senhor é um bom mestre que leva os corações ao arrependimento. E hoje é dia de arrependimento, de realinhamento de rota. E se você tem algo a pedir perdão para o Senhor nesse sentido, há uma fé e a interpretação e compreensão de milagre, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. A igreja está de cabeça baixa, olhos fechados, a igreja intercede, mas isso é muito importante. Glória a Deus, Pai, glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Lembremos que tudo que Jesus fez por nós, Ele fez publicamente. E muitas das vezes você está ali se questionando no seu coração e diz: mas eu preciso me levantar mesmo? Sim, no campo espiritual, pessoas vão ver, pessoas libertadas desse processo. Eu te louvo, Senhor, pelas pessoas que se levantam, crendo que é necessário realmente pedir perdão por muitas das vezes que nos relacionamos contigo de uma forma errada. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te oro, Senhor, eu te peço, Senhor, por esses meus irmãos que com fé dizem: perdão, Senhor, eu compreendi errado, eu coloquei as prioridades erradas, eu coloquei muitas das vezes o relacionamento com o milagre à frente do Senhor do milagre. Perdoa, Senhor Deus amado, as minhas falhas, corrige o meu coração. Gera em mim, Senhor Deus amado, contentamento, dependência e um relacionamento íntimo, maduro e frutífero contigo.
transforma o meu coração. E humildemente eu também te peço, Pai, existem situações reais que talvez seja como aquele paralítico, existe paralisia na minha vida. E eu humildemente eu disse, que o Senhor me salvou, se o Senhor ver graça em mim, faz esse milagre, mas eu também me comprometo a glorificar o teu nome, dar glória a ti, em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o eterno que salva, o único que precisamos. Não precisamos de mais nada, não precisamos de governo, não precisamos de outras distrações. O Senhor Jesus, pelo que Ele fez e pelo o que Ele é suficiente. Fique de pé. Glória a Deus. E eu vou finalizar como eu comecei. Vamos falar de milagre? Amém. Amém. Que você consiga glorificar. Até quando falar sobre milagre é um pouco mais duro do que o convencional. Que o amor de Deus Pai, fonte de todo milagre, que criou todo o cosmos com a sua voz. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que fez o maior milagre na cruz do Calvário, e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, que é milagre em nós, seja com você, com a sua casa. Vão na paz, excelente domingo.